Oi, pessoal, bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida. O nosso convidado dessa semana não é nenhum estranho para as câmeras, jornalista e repórter que atravessou fronteiras para viver os sonhos de vida dele. Bem-vindo ao Unboxing, Anthony Wells! E aí, Felipe, tudo bem? Ai, que delícia ter você aqui! Obrigado pelo convite, que honra. Quanto tempo, hein? 28 anos de amizade? 28 anos de amizade. 28 anos. Esse ano faz 28 anos de amizade. 28 anos. Estamos aí. Parabéns pelo projeto, inclusive. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Não, e obrigada a você por aceitar estar aqui, porque Lógico. eu sei que, Na né, hora. a agenda é super corrida. Eu gosto de falar, então, né? Vamos embora. Trabalha com isso, né? Sim. Nossa, Sim. Mas assim, primeiro que delícia, né, ter esse reencontro de amigos de infância fazendo projetos que conversam, né, de uma forma ou outra. E eu fico muito feliz de ver você vivendo o seu sonho de infância, né, hoje. Então eu queria que você começasse conversando um pouquinho sobre isso. Qual era o seu sonho de quando você era pequenininho e como que isso se tornou realidade? Bom, você sabe, né? Quando eu estava no colégio, quando eu era moleque, meu grande sonho era ser ator de Hollywood, né? Você lembra disso? Lembro. Fazia teatro e me destacava, até que ia bem nas peças de teatro muito bem. no colégio. E também era coisa séria na nossa escola, teatro. Sim. Era assim, as pessoas Sim. acham que teatro de escola é tipo, na nossa escola era muito sério isso. Parabenizar, inclusive, o Sampous, né? Pelo investimento que faz em cultura, arte, em incentivar esse lado nosso, né? E eu gostava muito do teatro, era sempre o palhaço das peças, né? Cheguei a trabalhar durante um ano para a Disney, aqui no Brasil. Fiz a 3ª temporada de Quando Eu Toco o Sino, então meu grande sonho era ser ator de Hollywood. Aí eu entrei numa faculdade nos Estados Unidos, só que eu cheguei lá e não sabia muito bem, sabe, eu estava muito indeciso, eu não sabia se eu queria fazer teatro mesmo, porque, eu estava em Los Angeles. Sim. Era um mercado muito competitivo. Imagina, eu tinha um destaque na minha escola aqui em São Paulo. Chegando lá em Los Angeles é outra parada. E já chega nível mundo, né, o negócio. Sim. Porque vai todo mundo do mundo pra lá pra tentar a vida nisso. E sabe o que é engraçado? Tipo, uma das peças que teve no Sampous na época era aquela Midsummer Night's Dream. Eu fiz a maquiagem pra essa festa. E eu era o Bottom the Weaver, que era o palhaço, né? Eu cheguei lá na faculdade nos Estados Unidos e no primeiro ano a principal peça era Midsummer Night's Dream. Ah, não acredito. Juro. Você nem precisou esquecer das falas. Eu fiz o teste, o audition lá, achando que, tipo, mano, eu ia pegar o personagem, que iam me escalar como o personagem como Bottom the Weaver. Porra, eu tinha feito, o cara já tava com tudo na... 2 meses atrás. Mano, tudo na... Não, foram tipo uns 2, 3 anos antes, vai. Ah, tá bom. Mas já tava tudo na ponta da língua. Sim. E aí, quando saiu o resultado do audition, me selecionaram como, mano, a árvore número 4. Sabe? Aí eu falei, velho... Deu um banho de água fria, Nossa, assim, né? eu falei, não sei se isso aqui vai dar certo. Aí, eu tava muito indeciso, eu não sabia se eu fazia teatro, se eu fazia marketing. Sei que você acabou entrando nesse caminho que eu me interesso bastante também. Ou se eu fazia jornalismo. Aí no meu segundo ano eu conheci minha primeira namorada, que ela era menina da Costa Rica, enfim. E ela era jornalista, a família dela era dona de emissora lá no país dela. E ela meio que incentivou a correr atrás do jornalismo, que ela via que eu falava bem, que eu tinha uma facilidade com a câmera, que eu gostava muito de esporte, especialmente o futebol. Aí eu comecei a fazer os testes para entrar para emissora local ali da faculdade e logo de cara peguei tudo, assim. Logo no primeiro semestre já virei repórter e era o apresentador lá da emissora. E calma, só um parênteses pra quem não sabe, eu não sei se isso existe nas faculdades aqui no Brasil, mas a sua faculdade tinha como se fosse uma emissora de verdade. Tinha uma emissora de da verdade. Faculdade. Newswaves Channel 32. Olá. NW32. Uau, que chique, né? chique. Oh my God! Muito chique. Mas então você tinha essa experiência através... Você ganhava dinheiro pra fazer isso? Não ganhava, mas eu ganhava uma... Crédito. Eu ganhava crédito e ganhava seria uma ajuda de custo. Ah, legal. Ganhava uma bolsa, assim, parte, sei lá, era um valor simbólico, mas já ajudava. Ah, isso é muito legal, porque você consegue Sim. ver a teoria versus prática, né? Sim. Já desde o começo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Eu acredito que a prática é muito mais importante. Lógico. A teoria dentro da sala de aula é fundamental, mas precisa praticar. E, acima de tudo, você precisa errar, né? Antes de acertar. Você precisa começar e depois você melhora. Exato. Então, aí eu comecei, aí, batata, curso de jornalismo. Comecei a estudar isso na faculdade. E você não tinha influência da sua mãe ser desse meio? Tinha muita influência da minha mãe no sentido de... Minha mãe foi repórter investigativa da Folha de São Paulo durante mais de 20 anos. Já botou muita gente na cadeia, já foi ameaçada. Só que ela era do impresso, né? E aí eu não gostava muito da rotina dela. Vivia sempre estressada, trabalhava 15 horas por dia, era final de semana, feriado, chegava em casa muito nervosa e ela falava, você vai ser jornalista. Eu falava, não é esse o jornalismo que eu quero pra mim. Isso aqui... Posso até ser jornalista, mas não esse aqui. Não é isso que eu quero. Ela falava, você leva um jeito pra televisão. Aí eu pensava, o que com TV eu gosto de fazer? Eu comecei a perceber que quando eu assistia jogo de futebol, a minha cabeça já automaticamente narrava os jogos, entendeu? Olha! Então, por exemplo, a gente tá aqui, a televisão tá no mudo, tá rolando um jogo, a minha cabeça tá, automaticamente falando, bola na ponta esquerda, meio campista, sabe? Domina no círculo central, abre na... Minha cabeça já vai contando essa história. Aí eu comecei a linkar uma coisa com a outra, né? Você vê, carreira é uma construção lenta. São os tijolinhos. Tijolinho, aí você vai conectando os pontos. Beleza, minha cabeça tá automaticamente narrando jogo de futebol. Né? Eu conheci alguém que me apresentou para o jornalismo, que foi essa moça, minha primeira namorada na faculdade. Aí eu começava a me destacar na emissora da faculdade. Né? Eu ganhava os prêmios lá de melhor apresentador, melhor repórter, tal. E a minha faculdade ela tinha um negócio muito interessante, que a emissora ela cobria as cidades que ficavam na região metropolitana de Los Angeles. Ah, legal. Que eram cidades que não tinham muita cobertura local. Exatamente. E a gente podia fazer isso. Então eu podia fazer reportagem, fazer passagem, fazer entrada ao vivo, errar. Por exemplo, se teve um acidente numa dessas cidades, Sim. Você ia lá com o carrinho, vanzinha do canal? Não, muitas vezes ia com o nosso próprio carro. Ajuda de custo entrar aí. Entra aí, o meu Hondinha Civic 2 portas. Aí eu ia pra rua, né, e levava uma câmera e fazia tudo sozinho, montava tripé e tal. Fiz isso durante muitos anos. Aí depois, quando eu me formei em 2017, eu falava, bom, o que eu vou fazer? Na época, eu era estagiário da Fox Soccer, que era o braço de futebol da Fox Sports em Los Angeles. Então eu fazia edição, tradução, produção, editava no Premiere. Isso eu acho muito legal da gente falar, porque eu acho que, pelo menos eu sou leiga, né, nesse assunto de carreira, trajetória de carreira dentro do mundo de reportagem, jornalismo, TV e tal. E eu acho que é legal para você que está querendo entrar nesse meio entender um pouco o caminho das pedras, porque eu acho que não é uma coisa muito... Não é que nem uma carreira corporativa que é meio óbvio, tipo, você entra, né? Então, assim, você do estagiário, você obviamente não tinha momentos na frente da câmera, mas você estava fazendo tudo de trás das câmeras. Estava fazendo tudo de trás das câmeras com o grande sonho de estar na frente das câmeras. Em frente às câmeras, que é o trampo mais gostoso, né? Sim, eu concordo. É super legal, o tempo passa rápido, você consegue desenrolar as suas ideias, você consegue se expressar da forma, né, como você gosta de se expressar, você consegue contar as suas histórias do seu jeito. E então eu conseguia fazer isso na faculdade, na emissora ali da universidade, mas aí na Fox Sports eu trabalhava na edição, na produção. E depois, quando eu me formei, o meu grande sonho era, com 21 anos de idade, nossa, na época, deslumbrado pra caramba, era virar o repórter da Fox Sports com 21 anos de idade, que era o sonho de todo mundo, sabe? Aí o meu chefe na época falou assim, meu querido, não vai rolar. Putz. Não vai rolar. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiquei lá 1 mês, 2 meses e através de uma diretora de jornalismo na faculdade que conhecia um diretor de jornalismo em uma emissora em Santa Bárbara. Nossa! Santa Bárbara, na Califórnia, que é uma cidade linda. Linda, fica acho que 1h30 para o norte ali de Los Angeles, é bem na costa, assim, é um lugar paradisíaco. Tinha uma emissora lá. Era uma emissora pequena
que geralmente contratava jornalistas que estavam saindo da faculdade com 2, 3 anos de experiência. Uau. Só que você precisava desses 2, 3 anos de experiência. Tá. Trabalhando em TV mesmo. E você tinha quantos? 0. Ah, você estava estagiando ainda. Eu era estagiário e a única experiência que eu tinha era uma emissora da universidade. Da faculdade. Que não adiantava nada. Bom, não é 0. Ajudava você a pegar o teu primeiro emprego. Só que o teu primeiro emprego não vai ser numa cidade na Califórnia de frente para o mar. E a primeira proposta que eu tive foi de ir para a fronteira dos Estados Unidos com o México, numa cidade de 30 mil habitantes chamada Yuma, que fica bem na divisa entre 4 estados, 2 estados americanos, Arizona e a Califórnia, e 2 estados no México, Sonora e Barra Califórnia. Tá. Bem na divisa. Por quê? Nessa emissora tinha a Telemundo, Tá. que fazia a cobertura em espanhol, e tinha a NBC, que foi onde eu trabalhei lá. Eu cheguei lá, assim, 45 graus, uma das cidades mais quentes do mundo, é o deserto do Arizona. Aquela crise migratória do Trump tinha um foco gigantesco lá, entrava muita gente. Porque a gente se formou em 2017 e ele entrou em 2016. Entrou em 2016. Então tava, assim, os planos estavam em ação, né, naquela época dele. E assim, eu acho também, eu lembro, me colocando né, na minha história, nessa mesma timeline, tudo que eu queria era estar em Nova York. Eu só queria uma cidade grande. Sim. Eu só queria estar num lugar que eu ia sair, bar, conhecer gente. Sim. Eu tava numa vibe assim. Como é que foi pra você se mudar pra uma cidade de 30 mil habitantes? Foi maravilhosa a experiência. Foi incrível. Olha, que legal. Foi incrível. Eu cheguei lá com muito medo, porque imagina, nasci, cresci em São Paulo, cidade de 12 milhões de habitantes. Aí eu fui para Los Angeles, cidade de acho que 5 ou 6 milhões de habitantes. Um estilo de vida, né? Um padrão de vida, né? O tipo de gente que está acostumada com cidade grande, naquela pegada de correria. E aí, do nada, eu estava numa cidade de 30 mil habitantes, no meio do deserto. No primeiro mês, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? E não conhecia ninguém. Não conhecia. Então, tinha uma menina, a Vanessa, nunca vou esquecer o nome dela, Vanessa Dillon era o nome dela. Ela estudou em Pepperdine, que é a faculdade que eu fiz nos Estados Unidos. Que, aliás, é maravilhosa, é linda a faculdade. Durante muitos anos, o campus ganhou, né? foi eleito o campus mais bonito, acho que, dos Estados Unidos ou do mundo. Negócio assim, fica bem de frente para o Oceano Pacífico, ali não dá para reclamar. E tinha uma aluna lá, que se formou em jornalismo, e o primeiro trampo dela, ela queria ir para Santa Bárbara também, igual eu, só que o primeiro trampo dela foi em Yuma. E eu entrei em contato com ela, ela falou, daqui um tempo eu tô saindo daqui, tem um quarto livre na minha casa, se quiser vir aqui ficar um tempo comigo até você se ajeitar, mas eu odeio aqui. ela assim, acabou com a cidade, falou, é quente pra caralho, as pessoas são chatas, as pessoas são feias, as pessoas são burras. Aí eu fui lá com o cu na mão. 4 horas de carro de Los Angeles, meu Honda Civic, 2 portas, um calor dos infernos. Aí eu cheguei na cidade, me apaixonei pela cidade. Posso falar? Qual a chance? Apaixonei pela cidade. Meu contrato foi de 2 anos, acabei ficando 3, fiquei a mais. Por vontade própria? Vontade própria. As pessoas que eu conheci lá são uma das pessoas mais incríveis, genuínas, lindas que eu conheci na minha vida. A moça que apresentava o jornal comigo, ela era de San Diego. A Jenny Day, uma mulher que foi fundamental para a minha carreira. Ela trabalhou em várias emissoras afiliadas no interior dos Estados Unidos durante mais de 10 anos, mas já que ela queria ficar perto de San Diego, ela foi para Yuma. Não arrumou emprego em San Diego, foi para Yuma, que ficava 2 horas de San Diego. E eu com, 3 meses de experiência, ela com 10 anos. Nossa. Então eu fui uma esponja. Que legal. Né? Essas pessoas são muito importantes na nossa carreira. Acho que independente do que você acaba fazendo, né? Ter alguém com mais experiência. Eu tive um VP de marketing que falou pra mim no meu primeiro dia. Falou, só seja uma esponja. Só absorve, guarda as dúvidas e vai perguntando. Tem que absorver tudo, sim. Tem que absorver tudo. Mas ela era muito firme também. Então a gente também tem que respirar, ser humilde, aceitar a crítica, ver onde a gente pode melhorar. E eu fiz exatamente isso, né? Não bater de frente com pessoas mais experientes, algumas vezes entender, né, que elas querem o teu bem.
E aí fiquei 3 anos lá, uma cidade assim, linda no sentido de... 90% do alface nos Estados Unidos vem daquela cidade. Nossa! Então é uma cidade rodeada por fazenda, plantação de alface, montanha. E ela fica bem na fronteira com o México. E o México é um país maravilhoso. Sim, tem os seus problemas, né, com o crime organizado, né, essa crise migratória na fronteira. O México é um país com muitos problemas. Eu acho que mais problema até que o Brasil. Mas é um país muito rico que o crime organizado simplesmente destruiu, né? E o problema é que tem como vizinho os Estados Unidos que consomem essas drogas, né? Então é muito lucrativo para o crime organizado se manter, né? Se manter, exatamente. Então, assim, é um país com muitos problemas, mas é um país lindo, pessoas maravilhosas. Então, por conta dessa experiência, eu tive a oportunidade de conhecer o México, ir para as praias do México, ir para a cidade do México, ir para Tijuana, saía muito em Tijuana. Isso que é muito legal, porque você vindo do Brasil, né, tendo essa coisa mais latina, e querendo ou não, nos Estados Unidos a gente sente um pouco de falta, né, desse calor nosso brasileiro, latino. Aqui na Califórnia tem muito mais latino do que onde eu fui, né, que foi pro Northeast, lá para New England. Mas você poder, sei lá, tá com vontade de comer uma comida mexicana, ir pro México era maravilhoso. Dirigir rapidinho ali, muito legal. E aí, querendo ou não, tipo, em São Paulo você tá em uma bolha com um certo tipo de pessoa. Em Los Angeles você também está numa bolha e o tipo de pessoa é mais ou menos parecido, entendeu? Só que quando você vai para uma experiência dessa, uma cidade de 30 mil habitantes... É o tamanho da bolha que você vive em São Paulo. Você sai da bolha de um jeito e para você evoluir como profissional e pessoa é fundamental para você crescer, para você ver o mundo de outra forma. Jornalismo é viver, é vida. Para você contar histórias de vida, você precisa ter contato com a vida completamente oposta da sua. Botar a mão na massa, né? Nossa, então eu conheci gente lá que nunca tinha saído da cidade. Nossa! Imagina, a grande maioria. A pessoa só tinha, sei lá, ido para Phoenix ou para San Diego, que era 2 horas de carro. A pessoa nunca tinha ido para Los Angeles. Entendi. A pessoa achava que Los Angeles era um mundo paralelo. A pessoa só conhecia uma cidade de 30 mil habitantes. Imagina eu era um alienígena lá, né, pra pessoa. Total. Eu sendo de São Paulo. Eu cresci no Brasil, ele nem sabe o que imaginar. Não sabe onde fica o Brasil, São Paulo. Imagina, a cidade tem 30 mil habitantes, eu falo que tem 12 milhões em São Paulo. A pessoa acha que isso é de Marte, né? Ele acho que nem quantifica quanto a isso. Aí eu fiquei 3 anos lá e o objetivo na época tinha 2. O primeiro objetivo era voltar pro Brasil, né? Porque, olha que coisa louca. Queria voltar ao Brasil. Eu na gringa, lá em Los Angeles, lá no México, eu queria voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil por quê? Porque eu queria ficar próximo, né, dos familiares, dos amigos. Isso é fundamental. E eu sempre tive um sonho de trabalhar na televisão brasileira. Só que eu só queria voltar para o Brasil se eu tivesse uma oportunidade. E enquanto isso não acontecia, o meu objetivo era ir para Santa Bárbara. Tá. Né? Ficar lá, repórter na costa californiana, né? E acho que muito como... nada mal. E muito como, não sei se é igual, mas no mundo corporativo, nunca é ruim você ter Estados Unidos no seu currículo. Sim, nunca é ruim. Nunca é ruim. E imagino que para você aqui também isso é valorizado. Ajudou pra caramba, ajudou muito. Porque o meu português, né, esse meu background brasileiro, o americano não valoriza muito, não interessa muito para ele lá. Só que esse background internacional que a gente tem fora, para o nosso mercado aqui é muito valioso. Sim, e o inglês perfeito. O inglês fora, quando você trabalha fora, ajuda pra caramba. Você se torna mais competitivo. Sim. E aí eu tinha esse objetivo de voltar para o Brasil, não tinha nada concretizado, nem sabia como voltar. E aí eu já estava meio que fechado para ir para Santa Bárbara já estava conversando com o diretor então, lá. O cara aquele outro cara que lá atrás que falou, você precisa de 2 anos de experiência para vir para Santa Bárbara, vai para o meio do deserto lá, depois eu te trago. Tá. Ele falou, olha, vai abrir algumas vagas aqui, vai ter vaga para repórter, apresentador aos finais de semana, legal. Vaga no esporte também. Falei, mano, fechado. Aí, minha mãe me liga um dia, a minha mãe iniciou a carreira dela com um cara que chama Américo Martins. Esse foi, Américo, se você já assistiu esse podcast, um beijo para você, você é um cara incrível.
Américo Martins, que muitos anos depois, décadas depois, se tornou um dos... Hoje ele é correspondente da CNN em Londres, mas na época ele era, acho que, vice-presidente de jornalismo da CNN Brasil. Ele mandou mensagem para minha mãe e falou, meu, você não tem um filho jornalista que está na fronteira lá com o México, lá no meio do deserto lá, que é... meu pai é americano, né? Que é americano brasileiro. A mãe falou, tenho. Ele falou, olha, a CNN está vindo para o Brasil e a gente precisa de um repórter com essas características. Alguém que entre em português, entrar ao vivo, para a CNN Brasil e em inglês para a CNN americana. Uau! Minha mãe me ligou e falou, ó, o Américo me ligou, falou isso, tal, não sei o quê. Ele perguntou quando que você volta para o Brasil. Na semana seguinte eu estava voltando para o Brasil de férias. Isso foi 2019, agosto. Fala sério. Juro por Deus. Não dá para combinar. Não dá. Voltei para o Brasil, o Américo queria tomar um café comigo, conheci ele e depois o Leandro Cipollone, que hoje é diretor de jornalismo do SBT, os dois numa sala ali no antigo escritório da CNN, antes da sede na Paulista, ali na Alameda Santos, falaram, ó, missão é essa. Você já estava com a caneta para assinar o contrato. Repórter aqui. Não, eu não sabia que era para fazer uma proposta, eu achava que era tipo para me conhecer. Para me conhecer, tomar um café mesmo. Oh, quem é você e tal? Falaram, beleza. A gente precisa de um repórter aqui em São Paulo que entre ao vivo em inglês e entre ao vivo em português. O salário é esse, e aí? Topa? Começa em janeiro de 2020. Ai. Falei, na hora. Nossa. Na hora, falei, pum, aceito, estamos fechados. Assinei um papel lá. Voltei para os Estados Unidos. Aí eu liguei pro cara da emissora em Santa Bárbara e falei, o nome dele era Jim Lemon, nunca vou esquecer. Eu falei, Jim, não vai dar para ir para Santa Bárbara. A CNN me ofereceu uma vaga no Brasil. Ele, vai lá, arrebenta, seja feliz. Aí eu falei pro diretor lá, aí o diretor da emissora que eu tava queria renovar meu contrato. Tá, putz. Aí eu falei, não vai dar para renovar meu contrato, vou ter que voltar pro Brasil. Olha, chuva de contrato, maravilhoso. Vou ter que voltar pro Brasil. Eu tinha um Camaro amarelo na época que eu tinha, eu era muito apegado a esse carro. Nossa, esse carro foi meu xodó, eu cuidava dele mais do que de mim, assim. Ai, que legal. Sabe, adorava meu Camaro. Vendi ele, morava num apartamento lá, entreguei meu apartamento, trabalhei mais 2, 3 meses, né, porque isso foi em agosto. Aí eles queriam você em janeiro aqui. Que me queriam em janeiro e, tipo, eu podia voltar pro Brasil em agosto já. Tá. Só que eu gostava tanto do meu trabalho lá que eu falei pra Jenny, Jenny, eu vou ficar com você até os 45 do segundo tempo. Aí eu trampei lá até dezembro de 2019. Nossa. Fiquei mais... Só festa, né? Já tava com o trampo fechado indo no Brasil em janeiro, que era tudo que eu queria. 3 meses, assim, destruindo o meu corpo. Bom, e que bom, porque depois foi tudo lockdown, então foi ótimo. Não, só 3 meses de festa. Eu trampava de segunda a sexta, final de semana, México. Nossa. Final de semana, México. Quebradeira total, assim. Ainda bem que só foram 3, 4 meses de quebradeira. Aí voltei pro Brasil e comecei a trabalhar na CNN. Aí foram 3 anos de CNN, né? Fiz muita coisa na CNN. Cobri chegada dos... muita coisa. Eleição municipal, eleição presidencial. Cobri a chegada dos refugiados ucranianos quando a Rússia invadiu. Nossa. Eu fui apresentador da Copa do Mundo lá, no quadro da Copa. Eu ia narrar a NBA na CNN quando teve esse projeto. O projeto acabou não se concretizando. Aí teve um corte gigantesco no final de 22. Fui mandado embora com mais de 100 pessoas. Aí depois eu fiquei um tempo na Band, no Jogo Aberto. Recentemente passei pela Jovem Pan, estou já palavrado com uma emissora portuguesa para ser correspondente aqui em São Paulo no mês que vem. E, tipo assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, a gente que trabalha com jornalismo, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Sabe, não é igual ao mundo corporativo, que você tem um trampo, um horário fixo, é uma vida muito irregular. Muito irregular no sentido de horário, no sentido de... A gente pega muito freela. Freela é muito comum. As emissoras hoje não tem mais contrato exclusividade. Não tem mais, então você pega muito freela. Eu, quando eu estava na CNN, por exemplo, muita gente não sabe disso, mas eu fiquei basicamente os 3 anos com 2 trampos fixos. É que eu não podia divulgar muito nas minhas redes sociais por conta de questões contratuais e tal. Mas eu estava na CNN e eu também tinha um contrato para narrar o Campeonato Brasileiro para o exterior. Nossa, que legal. Então eu narrei
durante muitos anos o Brasileirão para o exterior, o Paulistão para o exterior. Então são duas coisas paralelas que eu sempre fiz, né? A reportagem e a narração. E por conta dessa narração, eu abri portas através de contatos, competições que eu narrei, para ir para Paris no ano passado. Foi um ponto alto, foi muito legal. Eu fui o narrador oficial do futebol de cegos em Paris, o primeiro brasileiro na história que legal. A ser o primeiro narrador oficial da modalidade. Então, a gente sempre faz muita coisa, né? Então, já que a vida, algumas vezes, profissional é muito irregular, a gente tem que fazer um baita esforço fora da vida profissional para manter a cabeça no lugar, o raciocínio no lugar. Então, isso é alimentação, treino, sono. São coisas muito importantes que a vida e a carreira vão te ensinando a alinhar, sabe? Sim. Qual foi, assim, sei lá, um perrengue no ao vivo? Eu vou tentar lembrar um perrengue aqui, mas uma reportagem que me marcou foi uma que eu estava... quando eu morava fora, eu morava na fronteira, a cada 3 meses, todos os profissionais lá, eles tinham que produzir uma matéria especial. Uma matéria... Não uma matéria que você faz em um dia, uma matéria que você faz ao longo de talvez um mês, 2 meses e tal. E eu queria contar a história de um imigrante, porque o que acontece? Naquela região onde eu morava, o setor agrícola era muito forte. De tâmara, de alface, tinha um monte de coisa. E eu queria acompanhar durante 24 horas o peão do peão, assim, o trabalhador agrícola que está se lascando mais que todo mundo. E esses são os trabalhadores que moram no México e atravessam a fronteira dos Estados Unidos todos os dias para trabalhar nos Estados Unidos e depois voltam. E aí eu achei um cara, o nome dele nunca vou esquecer o nome dele, Efraín Picasso. Ele é um mexicano que morava em San Luis, que era uma cidade do lado mexicano. Tinha San Luis, Arizona, e tinha San Luis, México. Sonora, que era México. Ele morava em San Luis, México. Todo dia ele pegava, 2 horas de fila no carro dele, dirigia até uma plantação de tâmara, que ficava 1 hora da fronteira, subia uma árvore de 25 metros, uma árvore super alta, e ele ficava 18 horas trabalhando. Em cima da árvore? 18 horas trabalhando. Não, trabalhava, 16 horas. Não, mesmo assim? 15, 16 horas nessa plantação de tâmara. Nossa. E ele fazia isso 6 vezes por semana. Para ganhar? Para ganhar merreca. Merreca. Só que essa merreca no México pagava as contas, entendeu? Sim, claro. Porque o peso, acho que $1 era 20 pesos na época, então a moeda mexicana estava muito desvalorizada. Então, se você ganhava em dólar... Eu, por exemplo, narrava um jogo de futebol, ganhava $50, ia para o México e arrebentava a boca do balão. Entendi. Com $50, entendeu? Então, entendi. E aí ele ganhava menos que um salário mínimo, porque já que ele não era cidadão americano, ele era mexicano e tinha um visto lá de trabalhador agrícola. Nossa, deve ser o loophole do... A indústria explorava ele ao máximo. E eu fiz uma matéria, acompanhei ele durante 18 horas, né? Eu só não acompanhei ele durante o período que ele estava dormindo. Mas ele acordava, eu encontrei ele lá na fronteira, aí eu passei o dia todo com ele. Subi a árvore lá com ele. Eu não aguentei um dia, Chegou no final do dia, eu estava exausto. Imagina. Não, definhando. Quebrado. E ele trabalha numa plantação de tâmara que você está respirando um monte de coisa, semitóxica. Químicos, agrotóxicos. Coisas horríveis. Então, a saúde desse cara é péssima. Aí, entendeu? Eu tive que entender a realidade desse cara para, de fato, assim, aprender que a nossa vida é muito boa, viu? É muito. Nossa vida é muito fácil. A nossa muito. vida é boa. E você teve... E assim, acho que é legal você ter essa experiência como repórter, que você pode contar essa história, né? Sim. Assim, de vários ângulos, de várias maneiras. E Total. eu imagino que cada reportagem, especialmente essas assim, é como se fosse uma cura, né? Total. Pra você, assim, essa realização de, nossa, como a minha vida é boa, você consegue andar no sapato da outra pessoa, né? Sim. Eu acho que a coisa mais importante hoje a gente tem que valorizar, né? Eu, por exemplo, nossa, sou um cara super abençoado, né? Tenho uma família incrível, tenho
amigos incríveis, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho uma rotina incrível. E algumas vezes, muitas vezes na vida, eu reclamava muito das coisas, sabe? Reclamava, a gente tem que dar um zoom out algumas vezes, sabe? Total. Entender que tem uma situação muito pior que a nossa, sabe? A gente tem que dar valor. E aí eu vi a realidade desse cara, o cara feliz, tá? Adoro, felizão. Imagino. Felizão, mostrava, eu lembro que ele pegava uns galhos, uns galhos, assim, eu tentei, eu consegui dobrar um, mas eu dobrei um com muita força, eu tive que pular em cima desse galho, basicamente. O cara dobrava, tipo, 2, 3, assim, só com o antebraço dele, ó. Meu Deus. Muito forte, dobrava o galho. O trabalho dele era o seguinte, ele pegava uns galhos na árvore, ele dobrava e enrolava esses galhos, e aí ele, tipo, pegava as tâmaras, assim, com uma por uma. com um alicate, mas ele tinha que dobrar para facilitar o trabalho. Entendi. E fazia felizão. Mira, mira, mira. Eu não fui sozinho, tinha um câmera que estava comigo, né? O Chris, que hoje é um câmera, inclusive, em Phoenix. Ele tá indo super bem. Trabalha para uma TV lá. Que legal. E aí eu, com ele lá, ele felizão. Imagina, o cara contando a vida dele. Nossa, não, uma super experiência. O cara... Super. E aí a matéria era 18 hours, né? Porque era 18 horas o dia dele. 18 hours a day in a date tree. Depois eu mando pra você. Ah, manda, a gente coloca na edição. A day in a date tree. Nossa, que legal. Muito bom. E a gente falou um pouquinho sobre esse lado do fora o profissional, né? E afinal a gente tá no unboxing que fala sobre a gente sair das caixinhas. Então, saindo dessa caixa de carreira, o que assim, você diria que é primordial assim, na sua rotina, na sua vida, que você não abre mão de jeito nenhum, porque senão você sabe que vai sair do trilho? O que eu não abro mão... Pode ser o que você quer, tipo, ser melhor em não abrir mão também, porque eu acho que a gente tá sempre em evolução. Que uma coisa que eu não abro mão fora do trampo, então, nada profissional. Nada profissional. Tipo, como que você mantém a sua autogestão, assim? Eu preciso puxar um ferro, fazer uma musculação no mínimo umas 4 vezes na semana. Se eu não puxar um ferro 4 vezes na semana, eu fico mal-humorado. Eu gosto de treinar de manhã, né? Mas muitas vezes eu tô treinando à noite por quê? Outra coisa que eu não abro mão, meu futebol. Eu preciso jogar futebol no mínimo uma vez na semana. Tá. No mínimo uma vez na semana. Sempre com o mesmo grupo? Não, eu jogo futebol, inclusive mandar um abraço pra galera aí, se a galera assistir. Vai assistir, é bom assistir todo mundo, se inscreve no canal, vou mandar pra galera futebol. lá. De sábado, eu jogo bola com o Sábado Show. Sábado Show, tenho tatuagem deles aqui, é uma família pra mim. O Sábado Show é um grupo de futebol que existe desde 1979. Nossa, que legal! Foi passando de geração em geração. E é um grupo de pelada, todo sábado, que reúne gente de diferentes segmentos da vida, diferentes caminhadas. Tem jornalista, tem advogado, tem nutricionista, tem personal trainer, tem despachante de carga. Nossa, é ótimo o networking. Qualquer problema que você tiver... Tem tudo lá, médico, e tem gente de 18 anos até 70. Nossa! E o Tadeu, por exemplo, que é pai do meu melhor amigo, joga bola com 70 anos. Que legal! E aí os filhos dele jogam bola lá também, então eu preciso, por exemplo, Sábado Show pra mim é uma coisa, eu preciso todo sábado jogar bola de manhã, sábado de manhã, não abro mão disso. E quando eu abro mão tô viajando, tal, não é sempre que dá pra ir. Mas é fundamental pra mim ter isso daí na minha rotina, religioso praticamente. Futebolzinho, treino. E aí, uma vez a cada 15 dias, no mínimo, saio para tomar uma cerveja com meus amigos. Também ninguém é de ferro, só. Total. Sai para tomar uma. E me conta um pouco do papel da espiritualidade na sua vida. Espiritualidade é muito importante. Eu acho que... Engraçado que você pergunta isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa próxima de Deus, muito por conta dos meus pais, assim, sabe? Meus pais, acho que eles como eu posso dizer, eles me orientaram muito bem nesse sentido. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi que eu não tinha essa orientação constante dos meus pais de me levar para a igreja. Então, eu tinha que buscar essa própria orientação. É uma independência muito diferente. Exatamente. É uma independência espiritual, quase. E tudo acontece... Olha que coisa maluca. Por exemplo, eu achava que a minha experiência na fronteira com o México, lá naquela cidade, ia ser péssima. E foi incrível. Eu achava que a minha experiência em Pepperdine, que é a faculdade que eu estudei, ia ser ruim, porque um monte de gente, inclusive gente do St. Paul's, familiares falaram, você não vai gostar porque é uma faculdade cristã, que é uma Christian School. Olha, que interessante esse... Falei, não, você não vai gostar. Essa conclusão, né? Eu sou católico. Eu falei, mas por que tá falando isso pra mim? Eu sou católico, cristão, assim... Eu cheguei na faculdade...
e eu achava que eles iam impor em você, religião tem que tal. Meu, eles... A faculdade foi fundamental em, tipo, eu achar essa independência espiritual, sabe? Vários professores, fazendo uma oração antes da aula, sabe? Eu achava isso demais. Fazer uma oração, gente, que seja uma semana abençoada. Por que não, né? Por que não? Por que não? Sabe, uma semana, começava a semana, o professor falava, vamos compartilhar aqui coisas boas que a gente fez no final de semana, vamos fazer uma oração aqui. Boa sorte nessa prova, gente. Boa sorte na aula. Uma vez na semana tinha uma capelinha ali que eu ia. Então, a faculdade me ajudou muito a alinhar essa coisa espiritual com essa coisa profissional. E eu comecei a perceber que as duas coisas iam de mão dada, né? Você evoluía em um e você também evoluía no outro. Algumas vezes eu estava angustiado. Vamos dar uma rezada aqui para a gente poder, né? Porque a gente está constantemente se buscando, né? Se você pensar. Sim, sempre. Tipo, a gente está em evolução. Quer dizer, uns sim, uns não, mas os que estão... tem uns aí que estão perdidos no mundo, mas acho que com o tempo vão se encontrar. Eu também, em muitos aspectos da minha vida, cara, estou fazendo isso certo, não estou, eu quero isso para minha vida, não quero. Também tenho esses questionamentos. Mas isso é viver. Isso é viver. Trial and error, Você não tem garantia na vida, como diz meu terapeuta maravilhoso. Beijo, Marco. Erros e acertos, né? Então, esse lado espiritual, comecei a perceber que ele estava muito vinculado ao lado profissional. E eu acho que quando você tem essa ligação, eu tenho uma ligação espiritual também, não é tanto com a Igreja Católica, mas com espiritualidade, espiritismo, enfim. Eu acho que você começa a perceber que não é rejeição, é redireção. Né? Então, assim, você não está sendo rejeitado, você está sendo impedido de ir para um caminho porque ele não é o seu caminho. Porque o que é seu nunca vai ser perdido, o que é para ser seu. Sim. E eu acredito muito que a gente sempre está no lugar e no horário que a gente tem que estar. Independente do que está acontecendo, se é uma coisa, sei lá, se caiu um livro no meu pé. Tudo bem, por alguma razão aquilo me fez parar, né? E pensar e refletir e falar, nossa... tá doendo, deixa eu olhar para o meu corpo um pouco. Total. Então, por menor que seja, eu acho que essas coisas, o nosso trabalho, ele é uma forma muito, entre aspas, fácil da gente ver a reação, né? Total. Do nosso desempenho com a espiritualidade, porque a gente está muito focado no trabalho. Sim. Né? Especialmente na nossa fase de vida aqui, não estamos casados, não temos filho, não temos nenhuma outra obrigação, né? Sim. Sem ser com nós mesmos, Exato. com Deus e com o trabalho. Sim. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito legal, especialmente para as pessoas mais novas, né? Porque eu acho que às vezes você precisa viver um pouco para encontrar esse caminho e entender o quanto real isso é. E é engraçado porque todo mundo que vem no unboxing literalmente acaba trazendo essa pauta de espiritualidade. Que é importante. Que acho que a gente atrai, né, as pessoas também. Mas você começa a perceber que quando eu começo a largar essa espiritualidade de lado e me desconectar, tudo fica desconectado. Total. Tudo perde sentido. Eu tenho vários exemplos de... Por exemplo, quando eu saí da CNN, em 2022, profissionalmente foi difícil para mim, porque eu saí da CNN e logo depois que eu saí da CNN eu estava narrando o Campeonato Brasileiro, tinha um trabalho fixo, mas aí eu estava numa emissora top, não consegui uma vaga em outra emissora top, mas tinha meu trampo no Brasileirão, não renovou o contrato de transmissão do Brasileirão, não por questões minhas, questão de vida, direito de transmissão, empresa e tal. Eu acho que inclusive vai retomar esse ano, se Deus quiser. Amém. Não renovou o contrato, aí depois eu fui para a Band, fui trabalhar no Jogo Aberto, era uma vaga temporária só durante alguns meses, dei minha vida lá, mano, arrebentei, dei o máximo de mim achando que ia ficar permanente, não ficou. Aí eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, achando que seria uma baita experiência, porque... Também tem muito nome, né? Cheguei lá com uma ideia de um projeto mais voltado para o esporte. Esse projeto não acabou rolando, porque a pessoa que me chamou acabou saindo, sabe? Coisas da vida. Não estava feliz lá. Aí, enfim, comecei a... Nossa, um
sabe? E agora, uma né? porrada atrás da outra. Mas, assim, em alguns momentos estava um pouco frustrado, me perdi um pouquinho da espiritualidade. Não, tipo, não estava, como é que eu posso dizer, me dedicando tanto, Sim. não estava conversando tanto com Deus, né, como deveria, como eu fazia antes, lá atrás, na faculdade, né? E agora, nos últimos tempos, retomei isso bastante. Mas assim, eu acho que a vida vai dar porradas, né? Óbvio, é pra isso. A gente também precisa se chacoalhar, porque a Sim. gente fica confortável. Sim. Mas tem uma frase que eu li, que eu gosto muito, que fala assim, né? Que Deus, ou o que você quiser chamar, independente se é Deus, Buda, Brahma, universo, Brahma. fonte... Brahma? Brahma, o deus indiano. Olha a cabeça do cachaceiro. Olha a cabeça do cachaceiro, como funciona. Brahma, tem um deus que chama Brahma. Meu Deus. Eu quero esse. Deleta essa parte do podcast. Lá, falando de espiritualidade, Brahma? Inclusive, alô Ambev, hein? Ambev. Sou ex-Ambev Dobra aqui. a produção. Pode patrocinar essa parte. Dobra a produção aí, hein? Não, mas independente de qual seja a sua conexão, essas conexões espirituais de energias mais sutis, elas não são violentas e agressivas. Sim. Então, elas não se obrigam a entrar na sua vida. Deus não vai obrigar você a falar com ele. Ele não vai entrar na sua vida de uma forma agressiva ou violenta, né? Para que você se dedique a ele. Mas se você se abrir, ele vai responder. Sim. Mas ele tá lá porque você quer. Não porque ele impôs que você precisa estar. Né? Então, por isso que eu gosto de falar de independência espiritual, porque é um movimento seu. Sim. Por você. Né? A melhor coisa que você pode fazer por você é se dedicar a algo maior, porque quando a gente vive na vida com fé, eu acho que também a gente relaxa um pouco. Total. De que você está fazendo tudo o seu melhor que você pode, você está se dedicando, você está indo bem no seu trabalho, você está fazendo o seu melhor, você está ali fazendo sua autogestão de cuidar do seu corpo, que é seu templo, que é uma forma também de você honrar a Deus, honrar a vida que você tem. Você está limpando suas amizades, de estar com pessoas do bem, focando na família, olhando para os valores que foram ensinados. Não tem como as coisas darem errado. Elas podem não estar perfeitamente alinhadas 100% do tempo, mas errado nunca vai dar. Sim. E é importante ter essa conexão, né? Porque você tendo essa conexão, você trabalhando esse seu lado espiritual, você começa a ver que as coisas encaixam. Como você já falou aqui, eu já falei aqui. E aí quando você olha para trás e vê como tudo encaixou perfeitamente bem na hora certa, no lugar certo, é impossível não existir algo maior, entendeu? É impossível. Mas você só percebe quando você está lá na frente. Quando você está lá na frente, Porque aí você olha para trás e fala, nossa, olha como tudo aconteceu. Eu tenho uma história na minha vida que foi, eu estava fazendo um intercâmbio, né, que eu morei na Rússia, China e Índia, num intercâmbio. Caraca, que legal. Na Índia, Rússia? Na Rússia, China que e demais. Índia. E fiz um mês em cada país, né, era um programa dos BRICS, né, dos países BRICS que a minha faculdade tinha. E muito parecido com a sua experiência com o cara da Tâmara, né, e um dos momentos que eu tive uma mudança de perspectiva de vida foi quando eu fiz um voluntariado acho que fiquei 2 semanas ou 10 dias, num ashram na Índia, cuidando de crianças que foram resgatadas da escravidão. Nossa, que demais. E foi um momento que eu falei, como é que pode, né? Tinha criança de 2, 3 anos de idade. E as crianças nesse ashram, eles são ensinados, inclusive o dono desse ashram, né, quem fez todo esse projeto, ele dividiu o Prêmio Nobel da Paz com a Malala. Então, é um projeto bem expressivo e tal. E ele não ensina nenhuma religião para as crianças, ele ensina o yoga, ele ensina a meditação e ele ensina você a honrar a sua história. Então ele fala, nenhuma criança aqui vai ter vergonha de te contar do que eles passaram ou vai ter nenhum tipo de, assim, eles vão ter uma relação muito aberta com a história que eles passaram, que é uma história muito doída. Então ele pediu pra gente se controlem nas emoções, né? Porque é difícil você vir de uma realidade nossa, né, super protegido, o privilégio do privilégio, e entrar em contato com esse mundo tão, tão surreal, porque parece que você foi para outro universo, e ter uma criança e falar assim, tá vendo essa cicatriz aqui? Então, é porque quando eu ficava algemada na mesa, que eu tinha que fazer tijolo, era aqui que ficava a minha algema. E você tem que fazer uma cara que não é essa que você tá fazendo. Que tem que ser a cara de tipo... Nossa, né? Normal.
normal. Ele falou assim, faz parte da vida e isso não... O que você passou não define o seu futuro. Ele falava muito disso. Então é aceitar, entender, ok, sentir, mas depois tô aqui para criar um novo futuro. Legal. Então, nem lembro porque eu comecei a falar disso, mas acho que essa história da Tâmara que você falou que foi um dos momentos que você teve uma perspectiva diferente, Sim. me trouxe mais perto da espiritualidade também. Porque eu falei, nossa, como que existe uma realidade assim e eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa sobre isso, né? Então... É fundamental ter. E, tipo assim, eu sou muito grato especialmente aos meus pais, que eles fizeram um esforço para que esse aspecto da minha vida fosse muito importante. Porque, assim, felizmente ou infelizmente, a gente cresceu numa bolha que é a bolha da bolha. E eu não conheci muita gente que, tipo, tinha isso como prioridade na vida, tá ligado? Porque é uma zona de conforto muito perigosa. Não sei se perigosa, não sei, mas assim, não era... Eu precisava crescer, sabe? Eu precisava crescer, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que sair da zona de conforto, entendeu? Para valorizar o que você tem. Tem que sair da zona de conforto, entendeu? Mas isso é um ponto que eu acho que a nossa escola fazia um esforço. A gente tinha um requerimento de horas de serviço comunitário, né, para se formar. Sim. E isso eu acho que são poucas as escolas que Total. tem. E eu acho que é uma forma de trazer um pouco pro chão, né? De botar o pé no chão e falar. A gente tinha parceria com o Teto pro Meu País, que é um projeto super legal. Enfim, qualquer projeto que você quisesse, você podia se dedicar e entrar mais em contato. Porque eu acho que tem uma questão que, sim, às vezes parecia muito desconexo dessa parte de espiritualidade, mas eu acho que requer uma maturidade de vida para você priorizar que isso é importante, sabe? Total. Não, eu digo, a bolha é mais no sentido de, tipo, sociedade no mundo mesmo. Sim. Mas eu digo, a escola, nossa, o Sampous... É nota mil, eu faço muita propaganda. Eu sou o que eu sou hoje, muito graças ao que o Sampous me deu e ofereceu para mim. Muito. Total, eu cheguei na faculdade fora lá graças ao Sampous. Tive essa capacidade de desenvolver, na época, o lado de ator graças ao Sampous. Nossa, essa escola é maravilhosa. Eu também, eu amo. Nossa, esse Teto pro Meu País, a gente foi lá, verdade, construiu, a gente ficou 3 dias. Exato. Eu nunca vou esquecer o nome do cara, Max. Max. Tem muito nome nessa cabeça, tá adorando. Espero Max. que você nunca vai esquecer da Elisa, naquele dia que eu fiz a entrevista do podcast. Jamais, pô. O Max, eu lembro do Max, eu lembro que era Max na época, porque o Max tinha aquela novela da Carminha, Avenida Brasil, lembra? Sim. E o Max, ele era o namorado da Carminha, que a Carminha tentou matar e não morreu. E o cara voltou e o Max era o dono da casa, né? Barraco ali que a gente... Em 3 dias, botou uns pilares de madeira lá, fez uma mágica ali. Você estava, inclusive, na mesma casa que eu, não? Não lembro. Não lembro. Foi uma experiência sensacional. Foi, Bom, estamos chegando aqui no finalzinho, na reta final da nossa entrevista. Nossa, tô falando sem parar. Como sempre, se inscrevam no canal, seguem no Instagram, fala seu @, para todo mundo te seguir. Vocês podem me seguir no @AnthonyAwells, Anthony com THYA. A gente vai escrever aqui embaixo para vocês. WELLS. Terem aí. No Instagram e no Twitter, assim. Aí. Instagram e Twitter, mesmo nome? Mesmo nome. Ótimo. Então, vai estar tudo aqui embaixo. Se inscreve no canal e dá o seu like. Estamos em todas as plataformas disponíveis de podcast, como vocês já sabem. E para ouvir você narrar um jogo, aonde que as pessoas podem te ouvir hoje? Então, se você assistir fora do Brasil, eu tô narrando Paulistão, e se Deus quiser vou fazer o Brasileirão também pro exterior. Passa numa plataforma chamada Fanatiz, nessa plataforma, mundo todo, Fanatiz, Fanatiz. Aí no meu Instagram eu vou postar o jogo que eu vou narrar, eu narro em inglês, tudo lá em inglês. Mas dependendo do país, pode passar na Paramount Plus, pode passar na ESPN, pode passar na Sky Sports. Cada país Mas tem. Mas no seu Insta vai estar... Vai estar tudo lá. E eu também narro na Flash Score, que é um aplicativo de resultados ao vivo, é o maior aplicativo de resultados ao vivo do mundo. E aí, só no jogo lá que eu estiver narrando, iniciar comentários ali na barrinha vermelha, vai escutar minha voz. Perfeito! Tá pronto para o nosso ping-pong? Pronto. Vamos lá. Uma palavra para o dia de hoje. Gratidão. Gostei. Gratidão. Uma música para chegar em casa e ouvir.
chama Frente al Mar, do Ozuna. Eu gosto de reggaeton, né? 3 anos de fronteira com o México. Então eu gosto muito de reggaeton, Ozuna, Frente al Mar. Maravilhoso. Um conselho para o Anthony adolescente. Não tenha medo de tomar decisões difíceis e arriscadas. Uau! Nossa, que conselho poderoso. E que confiança que você tem no seu eu adolescente com essa informação. Então, quando eu era adolescente, eu sou ainda cabeça boa. Eu dei uma despirocada aí quando eu tava com uns 20, 21, os últimos anos da faculdade, eu era meio louco. Mas é isso, não tenha medo de tomar decisões difíceis. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Tirando da comunicação, que você já tem esse. A capacidade de voltar no tempo não dá, né? Não, né? É um superpoder, claro que dá. Só que eu acho que voltar no tempo não vale a pena. Talvez se teletransportar. Essa é boa. Teletransportar. Uma experiência que todo mundo deveria ter. Uma experiência que todo mundo deveria ter? Ir para uma cidade remota, ir para um lugar remoto no mundo e ficar lá, no mínimo, 1 mês. Olha, acho que é mais um desafio, né? Vai para um lugar remoto, fica 1 mês, sem celular, idealmente. E, por último, uma dica que você quer deixar para as pessoas, uma mensagem aí de final que você quer deixar para que todo mundo reflita. Eu vou dar uma dica sobre qualquer coisa de carreira, qualquer coisa especialmente para a gente que quer entrar em TV. Se você tem um trampo, certo, de trabalhar num lugar, é bem melhor você ser, igual você falou para mim, um peixe grande dentro de uma lagoa pequena do que um peixe pequeno numa lagoa grande. Eu lembro que, pensa num time de futebol, você tem o Barcelona, teu sonho é jogador do Barcelona, só que você é roupeiro do Barcelona, massagista do Barcelona, cozinheiro do Barcelona. São, obviamente, funções importantes, só que o teu sonho é ser jogador. Para você ser jogador no Barcelona, você vai precisar ser jogador primeiro em outro lugar. Então, vamos supor, se você recebe uma proposta do 15 de Jaú, você vai realizar o teu sonho de ser jogador lá. E aí, de lá, você consegue crescer se destacar e chegar no Barcelona lá na frente, entendeu? Não que eu esteja no Barcelona, mas... Tá a caminho. É isso, Deus quiser. É isso. Vamos pegar a nossa cartinha? Vamos pegar a nossa cartinha. Você escolhe uma, eu escolho uma, e aí a gente mostra e lê o que a gente pegou. Eu tenho que escolher uma? Qualquer uma. Eu já sei uma que piscou pra mim. A que piscou pra mim tá aqui, ó. Fecha o olho e pega. Vamos lá, então. 2. Pode ser as duas. Pode ser? Por que não? Foram essas duas aqui, ó. A minha que piscou foi essa. Qual foi? Nossa, a minha, bizarro. Fala a sua. Nossa, muito bizarro. É totalmente isso aqui. Ação. Tá. É o mover-se. É pra ler? Pode ler. É o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento. Na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha. Fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir e realizar. Mano, isso conversa comigo de um jeito que você não tem... E qual foi a outra? Humor. Olha lá. Humor, ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o sorriso correr solto onde o choro aperta. Você quer ver a minha? Quero. Você tá pronto? Tô pronto. Fé. Fé? Não acredito. Nossa, loucura, hein? De arrepiar. Juro. Confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. Fé. Fé. Fala sério. Total. Eu brinco que esse oráculo, ele nunca erra, ele nunca mente. É bizarro. Loucura, isso. E eu nem vi, a gente tá gêmeos quase. Eu percebi isso também. Tô combinando, né? Eu tô branco e... É sintonia. Eu tava de branco, mudei pra verde. A gente já tá gêmeos. Caraca. Muito bom, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Um beijo e até semana que vem.